Olá, meu irmão, minha irmã, estamos aqui mais uma vez em Porções do Evangelho. Hoje, de forma extraordinária, numa terça-feira, porque os nossos vídeos saem toda sexta-feira, mas essa semana nós teremos dois vídeos, esse da terça-feira e o da sexta-feira. Acabamos de ter uma live com o pessoal da nossa igreja, eu estou usando a mesma roupa, então você vai identificar que a mesma blusa da live é a mesma blusa do Porções do Evangelho de hoje. Também tirei o óculos, porque algumas pessoas da live comentaram, e eu só pude ver depois, que os óculos estavam dando reflexo. Para mim era bom que esconde, né, as minhas olheiras, eu pareço um panda, mas pediram, solicitaram e eu estou atendendo, mesmo que eu fique lá com as minhas marcas de panda e você possa ver as minhas olheiras. Hoje nós vamos falar sobre a questão da dificuldade que nós temos de nos submetermos à autoridade, ao governo. A gente vai olhar alguns aspectos bíblicos e também alguns aspectos culturais, antropológicos, alguns aspectos filosóficos, para que a gente possa compreender por que essa nossa natureza tão rebelde. Por que a gente percebe nos filhos uma dificuldade de assumirem, de atenderem o governo do pai. Chega um momento da vida do filho onde ele confronta, refuta a ideia de autoridade. E por isso eles querem muito chegar aos 18 anos e imaginam que vai acontecer uma mágica suprema e eles vão ter a partir daí uma liberdade plena para fazer tudo aquilo que eles imaginavam. E da maioria das vezes, quando eles completam 18 anos, que a gente percebe que nada mudou, né? É um dia a mais na trajetória e na vida deles. Mas há um anseio para completar 18 anos e então viver, experimentarem a liberdade, porque eles querem sair debaixo da autoridade dos pais. Mas, de modo geral, isso também é assim no trabalho, isso também é assim nas nossas relações eclesiásticas, muitas vezes também é assim nas relações sociais. E, de modo geral, é assim. O que a gente pode entender é porque, na verdade, tudo isso é uma consequência da quebra da nossa percepção clara do que significa estarmos debaixo da autoridade de Deus. Na hora que isso foi quebrado, como consequência, as nossas relações também tiveram dificuldade de atenderem, de entenderem, de assumirem a ideia de que há um governo, há uma autoridade, nós precisamos nos submetermos a isso. Claro, também sabemos que com a queda também houve a partir daí, não é esse o nosso assunto hoje, a partir daí autoridades que se revelaram déspotas, autoridades que se revelaram cruéis, perversas, e nós sabemos da existência dessas autoridades. Não queremos hoje, no vídeo de hoje, falar sobre isso, mas sabemos que isso é uma verdade, tá bom? Queremos falar sobre o aspecto, partindo da premissa de uma autoridade que é benigna, que busca a justiça, de uma autoridade que visa o bem do outro, tá bom? Então nós estamos partindo dessa premissa, porque ela é aquilo que advém de Deus e aquilo que está sendo estabelecido por Deus. Bom, a primeira coisa que Deus comunica, né, aos homens a partir de si mesmo, da sua autoridade, da sua governança. Sabemos que então que há um desejo do homem da liberdade. Se você conversa com as pessoas, a gente vai ver que há também, não só nessas relações que nós falamos, no nosso tempo, e talvez isso tenha se repetido em todas as épocas, mas estou falando especificamente do nosso tempo, um desejo de se quebrar as estruturas de autoridade. Mas você percebe, né, que, na verdade, é impossível que vivamos assim. Você vai na empresa, você vai na família, você vai na relação do cidadão com o governo, está lá sempre presente a ideia da governança. Alguém precisa estar governando. E a gente entende que isso é estabelecido por Deus, é criado por Deus. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai ver que Deus criou esta forma de funcionalidade, a partir da sua autoridade sobre todas as coisas. Muito bem. Quando a gente olha para a Bíblia, e eu quero começar com o aspecto teológico, a gente vai ver que no capítulo 2 de Gênesis, Deus vai falar sobre isso. Eu vou usar alguns textos bíblicos, né? No capítulo 2 de Gênesis, Deus vai dizer assim: tomou, pois, o Senhor Deus o homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Havia liberdade para comer o que quisesse.
só uma coisa que foi proibida. Deus revela um limite, exatamente para mostrar a sua autoridade. Você pode fazer tudo, exceto aquilo. Ali está sendo estabelecido um ponto crucial, determinante, para que seja compreendido que existe um governo. Existe alguém que precisa se submeter a este governo. Neste caso, o homem e a mulher. Eles estão nesta hierarquia em condição inferior. Deus determina, tudo é livre, menos isto. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Quando a gente vai para o capítulo 3, a gente vai ver que exatamente isto que Satanás vai propor a Eva, e como consequência a Adão. E o que ele vai propor? Olha, isso que Deus disse não é verdade, é mentira. E não somente isto, vocês vão subir de nível, vocês serão como Deus. O homem foi criado para o louvor da glória de Deus. E o que Satanás vai dizer? Não, vocês serão como Deus. E isso que Deus está dizendo é uma mentira. E o que a gente vai ver que vai acontecer nesta relação? O homem e a mulher, eles vão quebrar esta relação, eles vão desconsiderar a governança de Deus, a autoridade de Deus. Diz assim, mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, a serpente representando Satanás, né? Disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de todas as árvores do jardim? Respondeu a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Há liberdade, né? Mas há restrição. Não existe liberdade restrita. Uma coisa que eu quero que você entenda neste vídeo, que a ideia, o sonho de uma liberdade restrita, ela é pecaminosa. E ela é naturalmente impossível de ser vivida. É uma rebelião contra Deus. Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, versículo 4, é certo que não morrereis. O que Deus está dizendo é mentira. E começa então a relativizar a palavra de Deus, o governo, a autoridade, aquele que tem todo o domínio sobre todas as coisas. Porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Aqui está estabelecido. É mentira, e você será como a autoridade, você será como o governo. Daí deriva tudo que nós vivemos neste tempo, em todo o tempo. A relação de pais com filhos, de súditos com reis, de cidadãos com presidentes, no trabalho, sempre o desejo de quebrar as regras, quebrar as normas, nos meios sociais, a gente está sempre tentando fugir da autoridade, porque temos a ideia que a autoridade, ela nos reprime, ela nos oprime, ela é limitadora para aquilo que nós tanto desejamos. E, na verdade, é isso que Deus estabelece. E tudo isso que nós falamos agora advém exatamente desta queda. E isso vai ser percebido em vários momentos. Quando a gente chega no capítulo 4, eu não vou ler por questão de tempo. No capítulo 4 de Gênesis, a gente vai ver que Deus vai dizer para Caim, depois de ambos, Caim e Abel, terem levados para Deus a sua oferta de culto e Deus ter rejeitado Caim e a sua oferta. Deus vai dizer para ele, olha, por que te caiu o semblante, né? Se agires bem, não é certo que você será aceito? Então, cumpre a ti dominar o seu pecado, cumpre a ti dominar isso que você está produzindo no seu coração. Cumpre a ti fugir disso. E o que a gente vai ver que Caim vai fazer? Exatamente o contrário daquilo que Deus determinou. Olha, opte pelo bem. Ele sai ali da presença do Senhor e mata o seu irmão. E mais adiante o texto vai dizer, quando Deus indaga Caim, onde está o teu irmão? E ele vai responder de forma que revela o seu coração rebelde contra esse Deus. Por um acaso sou eu tutor do meu irmão? O que revela um comportamento rebelde diante desse Deus. Quando a gente vai lá para o capítulo 11 de Gênesis também, o que nós vemos? Vemos um grupo de pessoas tentando estabelecer, construir uma torre. E ali está implícito, no capítulo 11 de Gênesis, dois aspectos desta rebelião contra Deus. Deus havia determinado a Adão e Eva que eles multiplicassem, espalhassem, ocupassem toda a face da terra. E quando a gente vai para esse
essas pessoas pós-dilúvio, o que elas querem fazer? Elas querem se aglutinar, elas querem se aglomerar, ou seja, elas estão desconsiderando a determinação de Deus dada pelo pai, Adão. Estão querendo descumprir. E não só isso, eles estão querendo construir aquela torre chamada Torre de Babel para que os seus nomes fossem celebrados, para que eles fossem exaltados. E aí eles quebram os dois princípios, porque o homem foi criado para o louvor da glória de Deus, para exaltar o nome de Deus. Eles queriam exaltar o seu próprio nome, serem celebrados, célebres. E não só isso, eles queriam se aglutinar. Vamos ficar aqui para que a gente não saia daqui. E a gente já sabe qual é o desfecho. Deus vai desfazer toda aquela construção e vai alterar a língua e vai espalhar eles. Deus vai ser arbitrário, um governo arbitrário. Deus é um governo arbitrário, porque a sua autoridade, a sua palavra, a sua determinação não pode ser deixada de ser cumprida. Aquilo que Deus estabelece se cumpre, porque Deus é o Senhor da história, Ele está sobre todas as coisas. Mas a gente olha para toda a Bíblia e a gente vai ver isso continuamente presente. A gente vai ver um Sansão olhando para Juízes, que os seus pais vão dizer para ele, olha, por que você está escolhendo aquela filisteia? Não há entre nós outras mulheres que você possa se casar? Ele vai, mas eu gostei dessa, pronto. Os pais de Sansão estão falando aquilo porque havia uma determinação de Josué, uma determinação de Moisés, ou seja, havia uma determinação do próprio Deus para que eles não se aliançassem com aquelas mulheres cananeias. E o que Sansão está fazendo? Ele quer simplesmente fazer aquilo que seu coração determinava, como é uma característica dos filhos de Israel no tempo dos juízes. Mas se a gente for olhar para a história bíblica, a gente vai ver isso acontecendo na relação entre pais e filhos, mas todo o tempo. A rebeldia. E toda essa rebeldia, essa dificuldade de se relacionar com o governo, advém da queda, da necessidade do homem buscar ser igual a Deus, ocupar o lugar de Deus. Na verdade, a gente odeia Deus, porque Deus é governo sobre nossas vidas. Isso que é a luta que nós temos. Ele diz não quando o nosso coração quer dizer sim. Mas quando a gente olha para Mateus 26 e vê Jesus lá no Getsêmani, e eu também não vou ler por uma questão de tempo, mas você pode ler aí na sua casa, vemos Jesus ali nos momentos que antecedem a sua crucificação, a sua prisão e a sua consequente crucificação. E a gente vai ver Jesus orando, Pai, se possível, afasta de mim este cálice, contudo, seja feito a tua vontade. E Jesus ora 3 vezes dessa forma, mas que seja feita a tua vontade. É o Filho se submetendo ao Pai. Quando ele também nos ensina a oração do Pai Nosso, ele vai dizer isso, né? Que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade. Nós estamos submissos a ti. O reconhecimento da autoridade, do governo de Deus. É isso que Jesus Cristo ensina para que os seus discípulos orem. Esse é o aspecto teológico. Eu sei que é superficial que eu estou tratando, mas em poucos minutos, como é a proposta deste vídeo, eu espero que você tenha compreendido que toda essa rebeldia, toda essa dificuldade de lidar com a autoridade, sobretudo quando diz não, quando nós queremos sim, isso advém da queda. A gente tem dificuldade, todos nós temos dificuldade com a ideia de um governo sobre as nossas vidas. Mas eu quero dizer também, eu quero mostrar que isso também é resultado de um aspecto cultural, de uma construção antropológica, filosófica, que se dá muito pela influência de um pensador chamado Aristóteles. Aristóteles influenciou por demais a cultura grega, com a sua sistematização, a forma como ele categoriza tudo que ele examina. Ele vai estabelecer categorias, e estabelecendo categorias, ele vai hierarquizando, colocando uma numa condição superior à outra. E porque nós somos muito influenciados pela cultura grega e pelo aristotelismo, pela sistematização de Aristóteles, nós absorvemos muito dessa percepção hierárquica, de uma hierarquia, perceba bem, onde o indivíduo A, que está numa condição elevada hierarquicamente, é superior ao indivíduo B. E eu quero dizer que esta é uma construção aristotélica. Perceba o que Aristóteles vai dizer. Quero ler para você, neste livro chamado Política de Aristóteles. Ele vai dizer assim,
Vê-se, portanto, que a discussão que acabamos de manter tem certo fundamento. Existem escravos e homens livres pela própria ação da natureza. Aristóteles vai usar isso muitas vezes. O que ele está dizendo de natureza, de natural, ele está dizendo que aquele que exerce o governo é ontologicamente superior àquele que é governado. E a palavra aqui, ontológica, quer dizer que ele é o seu ser, a sua essência, a sua constituição natural é superior. O governo ou o governador, ele tem uma constituição superior ao que é governado. Daí deriva a nossa dificuldade de lidarmos com hierarquia, porque compreendemos, segundo uma perspectiva aristotélica, além, obviamente, de toda a questão bíblica que nos ensina acerca do nosso pecado, mas acabamos acreditando que toda vez que há um governo, uma autoridade, uma liderança sobre nossa vida, essa liderança ela é uma liderança de alguém que quer se colocar como superior a nós. E não necessariamente a gente vai ver isso no final do livro, mas a nossa percepção natural a respeito disso advém dessa percepção aristotélica. Vê-se, portanto, que a discussão que acabamos de manter tem certo fundamento. Existem escravos e homens livres pela própria ação da natureza. Essa distinção permanece em alguns seres, sempre que do mesmo modo pareça útil e justo para alguém ser escravo e para outrem comandar, porque é preciso que aquele atenda e este mande, conforme o seu direito natural, que quer dizer uma autoridade plena. Isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, existe o escravo porque naturalmente um é superior ao outro. Ele vai dizer assim, é evidente que precisam admitir que existem homens que são servos em qualquer parte, enquanto outros não são escravos em parte alguma. Igual princípio aplicam a nobreza, considerando nobres não apenas em seu meio, porém em toda parte. Ele está dizendo o seguinte, existem pessoas que não importa onde elas estejam, elas são superiores porque elas são superiores. A natureza dela mostra a sua superioridade. Ele vai dizer ainda, o homem livre manda no escravo, de modo diverso daquele do marido na mulher, do pai no filho. Os elementos da alma estão em cada um desses seres, porém em graus diversos. Olha o que ele está dizendo. A alma é diferente. Ontologicamente, esses seres são diferentes. O escravo é inteiramente destituído de faculdade de querer. A mulher possui-a, porém fraca. A do filho não é completa. Então, o que Aristóteles está dizendo? Preste atenção nisto, que ontologicamente o A é superior ao B. Então, quando a gente pensa em hierarquia, a gente tem sempre essa ideia. Por isso que na nossa cultura, quando a gente olha para o texto de Efésios 5, quando diz que a mulher deve se submeter ao seu marido, isso parece tão ultrajante. Por quê? Porque compreendemos assim, como? Eu sou igual a ele. E, na verdade, a Bíblia mostra que é mesmo. Quando ele cria o homem e a mulher, ele determina que ambos governem sobre a natureza criada. No entanto, quando a gente olha também para a Bíblia, a gente percebe que Deus estabelece hierarquias, lideranças, governos. E eu vou pegar o melhor exemplo. Um exemplo que, é claro, é do homem sobre a mulher, do homem sobre os seus filhos, do homem sobre a sua casa, do pai sobre os filhos. Por que é tão difícil que vivamos isso? Que vivamos uma liderança correta, bíblica, sem que haja uma perversidade na liderança. E por que é tão difícil que as pessoas que estão sendo governadas tenham tanta dificuldade? Por causa do nosso pecado, é verdade. Porque odiamos a ideia de um governo, a Bíblia mostra isso, é verdade. Mas também porque trazemos todo um processo cultural que cristalizou em nossas cabeças, que em nossa memória, nossa percepção, na nossa cosmovisão, de que a hierarquia apresenta uma distinção hierárquica também. Uma distinção ontológica hierárquica, que A no governo é superior a B. E existem governantes, líderes que acreditam nisso, mas também os governados acabam acreditando nisso. E por isso repudia a ideia de que alguém que queira se sobrepor a ele. A Bíblia diz exatamente o contrário, que homem e mulher ontologicamente são iguais. Que seja escravo, seja livre, seja romano, seja grego, não importa. Independente da questão sexual, independente da questão étnica, os homens são iguais na sua condição. São criados à imagem e semelhança de Deus. Então, do ponto de vista ontológico, homem e mulher são iguais. Mas eu tenho um outro exemplo melhor para que a gente possa compreender. E eu já citei. A relação na Trindade. A chamada economia do Deus triuno. Você
compreende claramente que Jesus se submete ao Pai. Na oração que eu falei, no Getsemane, ele vai estar claramente, hierarquicamente inferior a Deus Pai. Ele está dizendo: no entanto, que seja feita a tua vontade. Se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Não fica nenhuma dúvida, e em vários outros momentos, o livro de João, por exemplo, o Evangelho de João, apresenta isso todo o tempo. Ele vai dizer que é o Pai que o enviou, que o Pai está enviando a uma missão. E no tempo do Pai, todas as coisas se darão. Isso fica muito claro no Evangelho de João. Mas eu pergunto a você, por isso a gente pode entender que Jesus Cristo é inferior a Deus Pai? O Filho é inferior ao Pai? Não. Por quê? Porque eles são partes constituintes, pessoas da mesma divindade, o Deus triuno. Mas há ali uma relação hierárquica, não aristotélica. Não dizendo que um é superior ao outro do ponto de vista ontológico. Tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo compõem pessoas da mesma divindade, com o mesmo poder, com a mesma autoridade. No entanto, Jesus, ele se submete à vontade do Pai. A gente vai ver em João, por exemplo, Jesus, nos momentos finais com seus discípulos, ele vai dizer: olha, eu vou, daqui a pouco eu vou, mas eu enviarei o Consolador, o Conselheiro. Mas ele não virá enquanto eu não tiver realizado tudo que eu tenho que realizar. Então eu o enviarei. O Espírito está submetido à vontade do Filho, a hora que o Filho determinará para que ele, então, seja o conselheiro, aquele que nunca nos desamparará, aquele que estará conosco para sempre, aquele que sela a nossa salvação. E perceba que também, assim como na relação do Filho com o Pai, o Espírito Santo não é um Deus menor. Não é um Deus maior e nem um Deus menor. Na Trindade não existe uma pessoa maior e uma pessoa menor. No entanto, o que a gente vê? Há uma hierarquia. Que hierarquia é essa? É uma hierarquia que aponta para a ideia de governança, de relacionamento hierárquico. Que tipo de hierarquia é essa? Não aristotélica. Uma hierarquia que nós não estamos acostumados a lidar, onde pessoas que têm o mesmo valor cumprem papéis diferentes. Pessoas que são ontologicamente, ou seja, o seu ser tem equivalência, mas que cumprem papéis diferentes. Dessa forma, num vídeo excepcional, extraordinário, porque sempre postamos na sexta-feira, mas também porque o tempo foi maior do que de costume, trouxemos para você a reflexão teológica e filosófica, cultural, e por que não dizer até mesmo antropológica. Por que os nossos corações, por que nós temos tanta dificuldade em lidar com a autoridade? Porque isso tem a ver com a queda, isso tem a ver com aquilo que os nossos pais fizeram. Adão e Eva, eles quiseram se igualar a Deus e relativizaram a palavra de Deus. Em desobediência, estabelecer então uma cultura caída, onde isso pôde ser perceptível nas relações humanas, no decorrer de toda a história. Nós temos um coração rebelde, um coração que lida muito mal com a ideia de um governo. E por isso nós temos muita dificuldade com a lei de Deus, com a palavra do Senhor, que não se adapta à nossa vontade. Deus diz, não, não é assim. Ou ele diz, é assim, e ele não relativiza isso. Nós aqui precisamos, pela sua misericórdia e graça, nos adequarmos à sua palavra. Mas também por causa da cultura construída naquilo que nós chamamos o mundo ocidental, onde, de alguma forma, está internalizado em nós uma ideia de hierarquia, onde, ontologicamente, um é superior ao outro. E isso nos é desagradável. Por isso que temos tanta dificuldade em aceitar também a ideia de um governo sobre nossas vidas. Mas eu quero dizer para você, não tem para onde fugir. Você vai estar sempre submetido ao seu pai, ao seu marido, ao seu chefe, e quando acabarem todas as possibilidades de exemplo das relações humanas, todos nós estamos submetidos a este Deus. Quer você creia, quer você não creia. E um momento como este de pandemia, onde as pessoas parecem estar perdidas, sem saber o que vai acontecer, isso revela. É uma oportunidade histórica para que a gente possa perceber que nós não estamos no governo e como isso nos angustia. Que o Senhor nos abençoe para que possamos nos deleitar
sobre a governança desse Deus, que é soberano e benigno, e que, sendo misericordioso, enviou Cristo Jesus para morrer em nosso lugar, para que, por meio do sangue de Cristo derramado no Calvário, nós pudéssemos ser aceitos por Ele. Viva o governo de Deus. Experimente a soberania de Deus, a providência de Deus, e que as nossas relações possam ser transformadas a partir daí. E para que a gente possa cumprir de forma menos sofrida aquilo que Deus estabelece na funcionalidade das relações humanas. Fica com Deus, até o próximo Porções do Evangelho.